o meu povo foi destruído. Repita comigo. O meu povo foi destruído. Porque lhe faltou conhecimento. Amém. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, e o poder dela em nossas vidas possa nos revelar o sentido que precisamos nesse momento, e que o Espírito Santo do Senhor possa repousar, consolar e nos mostrar o caminho que devemos seguir, e que a sua palavra nos edifique, para que nós possamos sair daqui melhores, superiores daquilo quando nós entramos, e o poder do Senhor esteja em nossas vidas. Pai, me diminua, Pai, e que a sua palavra esteja no meu coração, para que ela possa falar da sua palavra. Nego a minha existência, para que o Senhor exista nesse lugar, e que o poder dela, da sua palavra, regenere, cure e liberte as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Quando essa palavra nós tomamos posse dela, nós entendemos algumas coisas que acontecem às vezes na vida das pessoas. E às vezes a vida das pessoas às vezes estão passando por alguns problemas, estão passando por algumas dificuldades, e não se entende esse tipo de coisa. Mas para nós entendermos nesta palavra, nós precisamos compreender o que nós temos em mãos. Nós temos uma palavra de Deus, a Escritura, aquilo que veio do poder de Deus a homens para escrever aquilo que era para edificar a vida de um homem, de uma mulher, de famílias, de poder trazer a condição de sermos prudentes, sermos cada vez mais educados, sermos respeitadores, sermos pessoas do bem, pessoas irrepreensíveis, como diz a palavra de Deus. E diante do que o Senhor mostra para nós, Ele encontrou, entre várias maneiras que Ele tinha por fazer, Ele encontrou o melhor para nós. E o melhor para nós é a palavra de Deus escrita. Ele encontrou o melhor que nós teria para nós, de nós podermos ler a palavra dele, de poder meditar na palavra dele. Porque há muito tempo atrás, quando os profetas lhe falavam, a linguagem da palavra de Deus, para ser disseminada, ou ela ser pregada, ou ela ser lida, não era somente, bem no começo, não existia a palavra escrita, existiam os homens, sacerdotes, as pessoas que iam simplesmente buscando a Deus, iam sendo ensinadas, e iam dessa maneira que nós estamos aqui, iam sendo pregadas, ia falando de pai para filhos, de filhos para outros filhos, para a família, ia sendo colocada a palavra de Deus falada. E assim as pessoas iam acreditando naquilo que Deus tinha para as pessoas. Porque a palavra de Deus, como está escrito, ela vem para poder realmente, como uma espada, para cortar entre juntas e medulas, para separar aquilo que está errado, para dar uma divisão naquilo que nós precisamos ser divididos. Aonde a palavra de Deus diz que Ele tem que ser primeiro em tudo nessa vida. Ele diz na palavra de Deus lá em Mateus 10, acho que no verso 30, 30 e poucos, diz que Ele vem com uma espada para separar homem, mulher, filho e mãe. Vem
Veio para separar todos, porque aquele que não busca primeiro Ele, será negado. Todos aqueles que têm primeiro, não têm primeiro Jesus Cristo na vida, está longe daquilo que Ele ensinou. E quando nós começamos a ver a palavra de Deus, o resultado dela em nossas vidas, quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, quando começamos a fazer dela a raiz da nossa vida, nós começamos a ser transformados em pessoas boas, em pessoas humildes, em pessoas caridosas, generosas, pessoas hospitaleiras, pessoas que têm o coração em Cristo e que aguarda em Cristo aquilo que vem dele. Mas quando nós não conhecemos da palavra de Deus, quando nós não meditamos na palavra de Deus, quando nós não se ligamos à palavra de Deus, acontece o que o profeta Oséias estava falando para o povo, que a falta de conhecimento que vocês têm é o que destrói a vida de vocês. E isso hoje ainda é real. Ou essa palavra ainda hoje é como se ela estivesse sendo escrita agora. Muitas pessoas ainda não conhecendo da palavra, não meditando na palavra, absurdamente nem entendendo o que é a palavra de Deus, porque muitos tentam se chegar à Bíblia, tentam a ler a palavra de Deus, mas não compreendem, porque ela é tinta e papel. Ela é simplesmente tinta em um papel e deixa de ser aquilo que é precioso. Muitas pessoas hoje, e eu conheço algumas, que pode lhe faltar tudo na vida, mas não pode faltar a Bíblia abaixo do braço da pessoa. Porque a Bíblia é que edifica a vida, é ela que restaura, é ela que traz do chão para o topo, é aquela que faz a pessoa ter vida, é aquela que traz a concordância espiritual para poder viver em alegria. Porque de fato é isso que começa a acontecer. Porque as pessoas, sem conhecer muito do Evangelho, sem ter a proximidade com Deus, e essa é a proximidade que nós temos com Deus, a palavra dele. A palavra dele que é a proximidade, é de nós estarmos mais perto, de nós estarmos cheirando a Deus. E quando nós não a buscamos como deve ser feito, e a palavra não é substituída por nada é substituída a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. Você pode cantarolar, pode orar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas sem conhecimento da palavra de Deus, você fica simplesmente levado para todos os lados. Aí se você só ora, dia e noite ora, sem ler a palavra de Deus, você não tem profundidade. E em muitos lugares nós vemos justamente isso. As pessoas falam, você tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Tá, você ora, mas não tem palavra de Deus, você não tem firmamento na palavra, você não tem raiz, você fica simplesmente jogado de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus em Mateus 7 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? A palavra de Deus. A rocha é a palavra de Deus. Porque Jesus é o quê? É o Verbo. E como outro dia expliquei aqui, tente montar uma frase qualquer sem verbo dentro dela. Fica sem sentido nenhum.
Não existe sentido você simplesmente montar uma frase sem o verbo. E quando você tem Jesus Cristo, as nossas frases, aquilo que nós temos, porque Jesus é o verbo, é a palavra. E quando nós temos Jesus Cristo, Ele começa simplesmente a nos mostrar o que nós devemos fazer. Aí muitas pessoas falam assim: ah, queridos, o Velho Testamento é o Velho Testamento, né? O que vale é o Novo Testamento. Abra a palavra de Deus. Olha em Lucas. Em Lucas 24. Porque muitas pessoas começam a se enganar, começam a ter condições de poderem entender outras coisas, mas não entendem a verdade. Em 24, 44 de Lucas, Jesus estava falando aqui com os seus discípulos depois de aparecer da ressurreição. E no 44 ele disse assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Estando com Jesus, estando com os discípulos, ele disse: convinha que cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Porque, queridos, tudo que estava escrito, que Jesus ia viver, que Jesus ia passar, estava escrito e está escrito no Velho Testamento. Ele é a verdade que do Velho Testamento. Então, aí ele fala no outro versículo, eu acredito que era em Mateus 20, 21, alguma coisa assim: se vocês não acreditam em Moisés, não acreditaram em Moisés, de ele ter falado sobre a lei, como que vocês querem acreditar em mim? Se nem em Moisés vocês acreditaram. E Moisés profetizou sobre o Verbo, sobre Jesus Cristo que viria naquela época. Aí nós pensamos assim: como assim nós não acreditamos em Jesus? Mas se nós não vivemos a palavra de Deus, porque Ele é o Verbo, Ele é aquele que traz a consideração verdadeira daquilo que nós precisamos aprender. E como diz a palavra de Deus, diz lá no 26 do 7 de Mateus: e aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos do Verbo, quando falamos de Jesus Cristo, quando falamos dos profetas, nós estamos daquilo que Deus quer que nós saibamos, daquilo que Deus quer que nós entendemos, que é da palavra de Deus. Porque se nós não entendemos da palavra de Deus, tudo fica muito fácil. Achamos que o Evangelho é fácil. Nós não se separamos para Cristo, não se separamos para ir para o reino de Deus. Por isso que muitas pessoas ainda não sabem o que é salvação. As pessoas ainda acham que salvação é simplesmente uma palavra. E muitos falam: vamos salvar do quê? Eu não estou correndo perigo. Muitas pessoas pensam dessa maneira. Estou correndo perigo de quê? Para alguém me salvar? Eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho as coisas minhas, tenho tudo pago, tenho dinheiro no banco, tenho todas as coisas aí boas, estabilizadas. Que perigo que eu estou correndo? E muitos pensam dessa maneira. Muitos. Para que eu vou me salvar? Se está tudo muito bom, está tudo muito estável. Só que nós não vivemos pela carne, nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos daquele que é Espírito, aquele que veio se dar a vida por nós. E se nós não entendemos quem é Jesus Cristo, porque às vezes as pessoas ficam ainda rindo de Jesus Cristo,
as pessoas para serem salvas, e as pessoas riam dele. Até pregado na cruz, as pessoas ficavam tirando dele. Se salva aí, ó. E ele podia ter aquele martelinho do Thor, né? Puf, e afundando um por um, né? Podia, eu acredito que podia. Ele não. Ele falou assim: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem quem sou eu. E às vezes pessoas ainda estão sendo destruídas porque não têm o conhecimento de quem é Jesus Cristo. As pessoas não estão dando o valor necessário para a palavra de Deus. Estão morrendo, estão sendo enterradas vivas, porque não estão dando valor para a palavra de Deus. E ontem a gente recebeu um casal em casa ontem. E é porque, queridos, não é fácil você subir no altar, ficar diante ao púlpito, para ministrar a vida das pessoas. Porque a responsabilidade é muita de ser uma pessoa, de indicar uma direção para seguir. Porque eu poderia muito bem falar de muitas outras coisas, mas Deus me mostra aquilo que eu tenho que fazer. Mas muitos, ainda eu não sei como isso acontece, começam a ensinar outro tipo de doutrina, outro tipo de ensinamento. E aí nós estávamos conversando, numa altura de uma conversa, nós estávamos falando assim de futebol, né? Que Jesus era o artilheiro, Pedro era o centroavante, Judas era aquele que estava jogando contra nós, né? Eu estava falando tudo do futebol de Jesus, né? Estavam falando, na verdade, de Jesus Cristo. E aí, à altura do campeonato, ele chegou assim e falou assim: muito tempo eu me achava pequeno, incapaz. Mas hoje, eu me acho maior. Muito maior. Porque às vezes nós pregamos o Evangelho, pregamos, e as pessoas não entendem. E às vezes as pessoas, os profissionais de púlpito, porque eu e a pastora, nós não somos profissionais de púlpito. Porque os profissionais de púlpito, eles só pregam. E na minha vida, e começando na vida da pastora, nós começamos a ver de outra maneira. Porque Deus nos abençoou muito mais. Porque nós somos... Porque Deus nos abençoou muito mais com dons. Porque Deus nos deu a capacidade de serem homens, de ser mulheres, de ser pai, de ser mãe, de serem trabalhadores, hoje empresários, e de ser pastores. Porque tem muitos pastores que são só pastores, não sabem trabalhar, não trabalham, porque se der realmente algo para fazer, não fazem. Então, na verdade, Deus abençoou e nos deu capacidade para fazer. Porque a palavra de Deus, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, ela nos capacita e nos ensina a cada dia como nós devemos ser. E às vezes nós estamos num funil, e as coisas estão cada vez mais para esse lado do funil, e vão sendo cada vez mais apertadas. E Deus vai mostrando para nós: dependa de mim, da palavra de Deus, está escrito isso, viva isso, e nós vamos vivendo, e a coisa vai acontecendo, e a palavra vai se movendo na nossa vida, e vai mostrando aquilo que nós precisamos fazer. Nós amamos, nós temos necessidades, nós temos condições, mas o que não pode faltar na vida nem minha, nem da de ninguém, é a palavra de Deus para dar rumo. Imagine se nós começarmos a embaralhar a minha vida, porque meus filhos estão em cima do altar, e se eu tiver que repreendê-los em cima do altar, eu vou repreendê-los. A pastora também, vou repreender.
como em muitos momentos ela me fala da circunstância, está errado isso. Nós vamos aprender, o Espírito Santo opera naquilo que Ele quer. E as pessoas, na verdade, sem conhecer da palavra de Deus, começam a julgar outras pessoas, começam a mensurar a vida de outras pessoas. E aí a pessoa começa simplesmente a ser isso, ser o que está escrito aqui, que a pessoa não tem fundamento. Como que ela pode aliançar alguma coisa na vida de alguém se ela não tem fundamento na palavra de Deus? Não conhece o que Deus quer. E a pessoa começa a fazer as coisas sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento da palavra. Aí a pessoa vem a chuva, leva. Aí vem tal coisa, leva. Porque a raiz da palavra é quando nós temos entendimento. E a pessoa que tem entendimento da palavra de Deus é mais humilde que Jesus Cristo. Não se tem soberba. Queridos, eu estava falando com a pastora agora antes de sair de casa. Abra a palavra em Timóteo, para terminar. Esse é 1º ou 2º Timóteo aqui. Timóteo 3, e diz lá, para terminar: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Hoje, querido, há uma geração surgindo na face da terra que está inclinada justamente a isso. Porque se não tem ensinamento da Bíblia, essas pessoas que vêm vindo, a juventude que vem vindo, são todas elas irreconciliáveis, não tem amor pelo próximo. São pessoas que não estão nem aí com nada, porque se nós não ensinamos o caminho que nosso filho vai andar, elas vão ser justamente pessoas assim. Vão ser pessoas caluniadoras. Quantos jovens nós vemos por aí simplesmente caluniando? Ah, aquele velhinho, aquela velhinha. Ah, não tem mais respeito. E é isso, são pessoas irreconciliáveis, profanas. Porque não tem a palavra de Deus na vida, não tem o entendimento. São pessoas que a chuva vai vir na hora certa e vai simplesmente levá-los todo para um ralo. E o ralo é o inferno. E muitos de nós, muitos em todo o país, em todo o mundo, não estão preocupados com essa nova geração. Estão achando que é. Mas precisa dar a palavra, precisa viver a palavra de Deus. Precisamos ser testemunhas vivas, dando testemunho de que é possível. Os jovens dentro da igreja que estão aqui, eu oro todo dia para eles, para que eles possam cada vez mais estar com o Senhor. Pensa que é fácil para os jovens? Eu tenho 2 jovens em casa. Pensa que é fácil para eles estarem dentro da igreja? O Bruninho, para a Amanda, para os mais jovens aí, para estarem, os meninos lá que casaram agora são jovens, para estarem dentro da casa de Deus, não é fácil. Porque o mundo mostra tanta coisa que as pessoas vão. Mas nós precisamos ainda prevalecer no ensino da palavra, para as pessoas não mudarem o percurso que precisa estar. E a palavra é o que vai nos salvar. É a palavra que vai edificar a nossa vida, vai trazer a fé pelo ouvir. E as pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus. Estão achando outras maneiras de fazer outras coisas, mas não ouvir a palavra de Deus.
Antes, querido, era muito mais fácil. Os pais pegavam pelas mãos e levavam as crianças para dentro da igreja. Não, você vai comigo. E a criança podia ir até numa maneira de rebeldia, tem que ficar sentadinho e fica olhando para cima, e fica olhando para o lado, mas está escutando. Está escutando a palavra de Deus. Hoje, se uma mãe ou um pai pega um filho pelo braço, já não é um safanão. Né? Agora não pode bater em filho, né? Mas filho pode bater em pai. Filho pode bater em mãe. Filho de 13, 14 anos pode matar um homem, uma mulher, mas eles não podem apanhar. Você vê o que está acontecendo? Aí as pessoas falam, mas Jesus está demorando, não vai demorar muito para vir ainda. Não vai não. As coisas estão aí acontecendo. E a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser levada. E as pessoas não estão mais se acostumando a ouvir. Acha-se que é uma perda de tempo. Querido, antes não tinha filmagem. Antes as pessoas falavam, vamos lá na igreja, nós precisamos escutar a palavra de Deus. Uma tinha amor pela vida do outro. Vamos lá, para conversar lá com o pastor, está com problema. Hoje não, ninguém está mais preocupado com o vizinho. Ninguém está preocupado com a família. Nós estamos tendo outros recursos para poder levar o evangelho com mais fervor, para ir para cima, mais agressivo. Antes não, as pessoas se convenciam, olha, vamos lá conversar, vamos lá ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus vai ajudar você. Hoje não, hoje as pessoas estão dentro de casas com medo de quem está passando na rua, não quer nem saber quem está na rua, quem é o vizinho lá, deixa o vizinho com o problema dele. Só que a palavra não mudou. Os tempos mudaram. Há uma outra circunstância hoje de vida, mas a palavra de Deus não mudou. Ainda continua o mesmo verso, o mesmo livro, dizendo para nós irmos levar o evangelho. Ele não se atualizou, não houve um upgrade dentro da palavra de Deus, não houve isso. Na palavra de Deus está simplesmente da mesma forma, da mesma maneira, para nós irmos e levar o evangelho. Aí nós falamos assim, eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo? É Deus. Nós temos que se aprimorar perante a palavra de Deus. Se nós não levarmos a palavra de Deus, eu vou ser salvo. A palavra de Deus diz que na hora do juízo nós vamos ter que apresentar as nossas obras. Apresentar aquilo que nós fizemos. Aí nós falamos assim, para nós mesmos, para todos nós. Quantas almas eu consegui para Cristo esse ano? Até hoje, no dia 10 de junho. Quantas almas eu consegui para Cristo? Quantas almas eu tenho falado para essas vidas do amor de Cristo? Esse é o nosso papel, de nós falarmos, de nós anunciarmos. E aí que nós começamos a ver a palavra viver em nossas vidas. Aí é só nós descansarmos que Deus faz as coisas em nossas vidas. Nós fazendo aquilo que Ele pede, Ele cuida de nós. Porque há vários versos aqui dizendo que Ele estaria conosco, que Ele cuidará de nós, que Ele vai nos libertar, que Ele vai nos curar, que Ele vai dar o melhor dessa terra para nós, que Ele vai simplesmente dar força para nós quando nós precisarmos, que Ele vai dar um escape quando nós chegarmos em algum momento, Ele vai simplesmente nos dar um escape. Há vários momentos na palavra de Deus que nos dá um refrigério, mas muitas pessoas estão morrendo, estão enfraquecendo, porque não escutam, não leem a palavra de Deus, e por não ler, o povo sofre. Jeremias diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso.
quem o conhecerá? Quem conhece o coração de um homem? Aí João diz assim: conheça a verdade vai te libertar. Em Salmo 119, ele diz: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. A palavra não muda. Se nós acreditarmos, se nós lermos, se nós vivermos a palavra de Deus sem duvidar dela, nós teremos o melhor dessa terra. Como Josué e Caleb, que entraram naquela terra, viram um monte de gigantes, e os outros espias, não dá, mas aquela terra é nossa, Deus deu para nós aquela terra. Não, imagina, tem homens grandes demais lá, olha os cachos de uva que veio aqui, como que nós podemos? Mas nós vamos, porque Deus deu o melhor para nós. Ele falou que seria nós, naquela terra que emana leite e mel. Deus diz hoje: vamos ler integralmente, né? O meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O quanto a palavra de Deus está sendo nosso guia, o quanto da palavra de Deus nós estamos sendo exortados por ela, quanto num dia ela está sendo a regra de vida nossa, quanto num dia ela está nos curando, quanto num dia ela está nos libertando. Aí nós começamos a ver, estamos vivendo a palavra de Deus? Ela está, como está escrito lá em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós estamos vivendo a palavra? Ela está sendo a luz para os nossos pés? Ela está sendo a luz para os nossos caminhos? É nisso que nós precisamos entender e saber do que realmente Deus está por fazer em nossas vidas, porque Ele disse que nós seremos com Ele, e nós estamos vivendo a vida que Ele vai ter para nós, uma vida separada só para Ele. E veja só o que Sofonias diz: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza seu efeito e o dia passe como pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Muitas pessoas não estão mais preocupadas em congregar, em estar, porque o Senhor fala na palavra de Deus: esteja simplesmente onde está Deus. Congregai-vos, para que no dia do furor o Senhor te ache debaixo das asas dele.
porque senão, Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia, e o Senhor os ajudará, e os livrará dos ímpios, e os salvará, porquanto confiam nele. Essa é a palavra para a sua vida no dia de amanhã. Confia no Senhor, Ele vai livrar, Ele vai tirar a angústia do nosso coração, mas entregue nas mãos de Deus a sua vida, e o poder dele será instaurado diante dos nossos olhos, para a honra e glória do nome do Senhor. Pegue as mãos dos céus. Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito junto a nós, por nos edificar e trazer a sua palavra, porque grande é o Senhor, e que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias, até a volta de nosso Senhor, e que possamos a cada dia mais viver e experimentar o grande poder de Deus em nossas vidas. Amém. Vão em paz. O Senhor